Eu não sei aqui se vocês já ouviram essa informação, mas 17 das 38 parábolas contadas pelo Senhor Jesus, elas tratam de dinheiro. 17 parábolas. Aliás, aqueles que gostam de buscar versículos na Bíblia, nós temos mais de 500, um pouco mais de 500 versículos que abordam a oração. E um pouco menos de 500 versículos que falam a respeito da fé. Mas nós temos em torno de 2.350 versículos na Bíblia que abordam a questão do dinheiro. E isso para mostrar para mim e para você que a fatura do nosso cartão de crédito, ou mesmo o extrato bancário meu e seu, ele fala muito alto. E ele fala muito a respeito de nós e daquilo que nós estamos servindo nesta área, na vida da igreja. Por isso que quando nós, os pastores, pensamos nessa série, nós queríamos falar não daquela bondade que ajuda uma pessoa a atravessar a rua, não daquela bondade que dá um alimento apenas a quem precisa. Tudo isso é importante, mas eu tenho a responsabilidade de falar a você, nessa oportunidade, a respeito de dinheiro, a respeito de contribuição. E o ponto de partida é um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. E eu peço que você acompanhe com os olhos no telão, porque eu estou utilizando a nova versão transformadora. Ouça o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aprenda isso. Deus ama quem dá com alegria. Agora preste atenção no verso 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Esse é o tipo de texto que, se você ainda não tem marcado, sublinhado, riscado no sentido de não esquecer na sua Bíblia, eu recomendo que você faça isso. Como é importante para nós olharmos para um texto como esse e abraçá-lo com fé, mesmo sabendo que quando nós estamos diante desse assunto, nós estamos também diante de um mistério sublime de grandes promessas que acompanha a salvação. Por quê? Se eu olhar para esse texto que nós acabamos de ler, ali o apóstolo Paulo está dizendo que quando você deposita tudo que tem nas mãos de Deus, Ele multiplica. É isso mesmo, Eduardo, é o que o texto está dizendo.
Por quê? Porque você vai encontrar na Bíblia, vira e mexe, aquilo que nós chamamos da lei da semeadura. Você planta, você colhe. No entanto, o que era limitado torna-se provisão abundante para a sua vida, quando você faz da forma correta, tornando-se ali, portanto, um canal de bênção para todos ao seu redor. Bênçãos para você, logicamente, mas também bênçãos para muitos ao seu redor. Mas nós temos também aqui um paradoxo. E esse paradoxo é simples, irmãos. No reino de Deus, ganha quem dá. Como assim, Eduardo? É isso que você está entendendo. No reino de Deus, ganha quem oferece, quem dá com alegria. O reino de Deus ganha quem se esvazia. E é lógico que nós temos ainda que abordar um perigo que existe nesse assunto, haja vista que nós vivemos dias de teologias. Meus irmãos, eu vou dizer para você uma coisa e confessar aqui, abrindo o coração. Há muita teologia no nosso meio. Tem teologia para tudo, tudo. Quando era muito mais simples você falar do Evangelho, vamos viver o Evangelho, aí você encontra teologia para isso, teologia para aquilo. E é importante quando nós pensamos nisso. Existem algumas teologias, e nós vamos daqui a pouco ver pelo menos uma, que ela transforma a igreja em um balcão de negócios. E eu tenho muita consciência ao falar para você sobre esse assunto, de que nós estamos, principalmente eu, pisando num terreno minado. Por quê? Porque é um assunto que principalmente os reformados pastores não gostam de abordar, não gostam de falar. Se ele tiver lá na igreja um grupo de pessoas que faz ali a sua oferta, a sua contribuição, e aquilo está dando para o gasto, tudo bem. Mas não é assim, irmãos. Por outro lado, existem aqueles que fazem uma exploração assustadora neste campo. Eu os chamo de batedores de carteira engravatados, protegidos pelo púlpito. Atrás do púlpito, eles oferecem algo que você olha e diz: meu Deus, eu estou longe disso. Mas, ao mesmo tempo, esses são batedores de carteira engravatados. Trazendo para a igreja do Senhor Jesus um desastre. Trombadinhas eclesiásticos e aproveitadores do sistema religioso que extorquem, que tiram e que enganam pessoas crédulas. E quem sabe você, um dia, foi apanhado por essa teologia. Por isso que nós temos um desafio enorme como igreja do Senhor Jesus, é o desafio de resgatar aquilo que nós chamamos de generosidade bíblica. Eu não quero participar de uma igreja que de vez em quando diz que nós vamos fazer um ato de bondade qualquer. Eu gostaria de participar de uma igreja que é generosa em todos os seus aspectos. E perceba, aqui nós vamos lembrar que é possível fazer uma anatomia daquilo que se chama falsa teologia da prosperidade.
que é uma teologia muito em voga por aí. E vou dizer para você, muitos que estão na igreja gostam. Novamente, essa teologia é aquilo que nós chamamos de o campo minado. E ela ensina, e aqui eu quero apenas relembrar para aqueles que ainda não sabem, que o ensino primeiro dessa teologia é que Deus quer que você fique rico. E quem é que não quer ficar rico? Fala a verdade. Mas é a teologia. É a Bíblia sendo interpretada de tal forma que eu chego para você e digo: Deus quer que você fique rico. Em segundo lugar, essa teologia vai ensinar que se você é pobre ou se você está doente, é porque alguma coisa está errado na sua vida. Sabia disso? É por isso que em certos lugares, novamente, esses pregadores engravatados, trombadinhas, eles vão chegar e dizer que alguma coisa está errada porque você ainda não tomou posse do que Deus quer dar para você. Por isso que se você vive doente, ou se você não tem dinheiro, algo está errado. A terceira coisa que essa teologia ensina é que Deus vai abençoar sua vida se você tiver fé e for fiel na sua contribuição financeira. Em outras palavras, faça propósitos e seja próspero. Basicamente, eu fiz um resumo aqui do que significa a teologia da prosperidade. Agora entenda, você sabe, eu sei, nós sabemos que nem toda riqueza financeira é bênção de Deus, irmãos. Haja vista aí o Banco Master e toda aquela loucura que você vê hoje, principalmente na mídia. Que doideira aquilo. O cara que fica rico da noite para o dia, mas de repente você percebe que é uma máfia. Mas ele ficou rico. E você sabe que nem toda a bênção de Deus vai deixar você rico. Falta de dinheiro, aprenda isso. Falta de dinheiro não é falta de fé. Por isso que a teologia da prosperidade, ela faz do dinheiro o ponto central da sua relação com Deus. Se você está bem com Deus, você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, então você não está bem com Deus. Cuidado! Cuidado com os batedores de carteira engravatados. O Evangelho não é um investimento financeiro de alto retorno pessoal. O Evangelho é entrega. Entrega. Então, o que eu gostaria que você fizesse com esse primeiro ponto? O que eu gostaria que você fizesse com esse ensino? Embrulhasse ele e jogasse no lixo. Toda vez que você ouvir algo parecido com essas coisas chegando aos seus ouvidos, mude. Porque isso não tem nada a ver com a generosidade bíblica da palavra de Deus. Daí então, nós podemos chegar há uma coisa muito interessante que é dita por Lutero. Lutero, ele vai falar sobre as 3 conversões de um cristão. Eu gosto muito quando Lutero fala
a respeito da conversão da mente. A base dele é aquele texto que diz: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai falar sobre isso. Você precisa ter a sua mente convertida. Mas isso também significa, para ele, que o seu coração precisa ser também um coração convertido. Nós precisamos mudar aquilo que nós amamos. E é isso que se espera a partir do momento que você se rende à graça do Senhor Jesus. O seu amor, os seus afetos, eles são diferentes. E como são? E em terceiro, ele fala a respeito da conversão do bolso. Mudar o que retemos. Porque até então é tudo para mim. Mas a partir do momento que eu conheço o Senhor Jesus, eu passo a viver a generosidade bíblica. Bíblica. Portanto, se a conversão não atingir a área financeira da nossa vida, deixa eu afirmar uma coisa aqui que vai deixar você inquieto e às vezes com raiva de mim. Mas, repito, se a conversão não atingir a área financeira da nossa vida, ainda a conversão não é legítima. Por isso que eu disse no início, eu estou orando nesta noite por conversões. Conversões de pessoas que estão aqui, conversão de pessoas que estão nos acompanhando pela internet, conversão de pessoas que vão ainda assistir à transmissão desse culto, dessa mensagem. Tem algum exemplo bíblico, Eduardo? Tem. Vocês estão lembrados de Zaqueu, o chefe dos publicanos? É interessante que a Bíblia diz que os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque além de eles cobrarem impostos, de extorquirem as pessoas, eles eram ricos. Mas não eram todos os publicanos que faziam isso. Eu creio que Zaqueu, desculpem, exatamente, Zaqueu era um desses. E Zaqueu, ele foi à procura do Senhor Jesus, e você sabe como foi isso. Ele subiu lá numa árvore, e o Senhor Jesus passando: ei, desce daí, Zaqueu, porque me convém hoje ir para a sua casa. E ele desceu depressa, levou Jesus para casa, e a primeira coisa que Zaqueu fez diante do Senhor Jesus foi dizer: Senhor, se caso eu roubei, extorquir alguém que eu cobrei imposto, eu quero dizer para o Senhor que eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. E foi aí então que Jesus olha para esse homem e diz: hoje chegou a salvação nesta casa. Percebe? Na mesma hora, aquilo que aconteceu na mente de Zaqueu, que desceu para o seu coração, fez com que ele se convertesse de corpo e alma, o seu bolso. Jesus disse em Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Irmãos,
Talvez você já tenha experimentado a conversão da sua mente. Talvez o seu coração esteja sendo moldado pelo Senhor Jesus. Mas saiba disso. A conversão do seu bolso é uma resposta que você dá. Eu me lembro da minha própria vida, porque eu demorei para converter o meu bolso. Não pensa que eu nasci num lar evangélico, ouvi o evangelho e a partir dali eu me tornei, por exemplo, um dizimista. Não, demorou. Até um dia que eu ouvi um pastor dizendo que eu estava roubando o Senhor, Malaquias. Aí eu falei, não é possível. E ele provou ali com a sua argumentação de que eu não estava levando a sério o evangelho. E ali foi uma decisão, irmãos, na minha vida, que afetou a minha vida, depois afetou a vida da minha esposa, minhas filhas. Pela graça de Deus, nós somos contribuintes na igreja do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Se você quiser depois, como é que você faz isso? Eu falo para você a maneira como eu faço, o dia que eu faço. Eu não tenho problema algum de falar a respeito desse assunto. Nenhum problema. Em terceiro lugar, nós temos aqui as leis, dentro do texto que nós lemos, da semeadura espiritual. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9. A primeira lei que ali é mostrada por Paulo é a lei da proporção. O texto disse, lembrem-se, versículo 6, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Por isso que o tamanho da nossa generosidade, o tamanho da nossa colheita é determinado pela nossa disposição de semear. Só para nós aqui. Você semeia pouco ou muito? Como assim, Eduardo? Continue ouvindo. Porque talvez alguns aqui já até fecharam o ouvido para aquilo que eu estou falando, porque não gostam desse assunto. Quem planta pouco, colhe pouco. Deus não precisa, irmãos, da nossa oferta. Aliás, Deus não tem necessidade de nada. Nada. Por outro lado, não há como negar que o principal beneficiário da contribuição seja o próprio contribuinte. Quando eu contribuo, quando eu semeio, o texto está mostrando que o principal beneficiário sou eu mesmo. Agora, o que nos torna ricos neste mundo não é aquilo que nós tomamos, mas é aquilo que nós damos. Por isso que Deus nos criou para a doação. E ninguém pode ser, repito, ninguém pode ser realmente feliz se não viver com o propósito de se doar. Ninguém. Eu não conheço. A segunda lei que nós temos é a lei da intenção. E eu gosto muito desse versículo porque ele nos ensina a contribuir na igreja. Tem gente que tem dificuldade quando você fala, você precisa ser dizimista.
Aí ele fica apavorado, ele nunca deu um centavo na igreja. De repente, dizimista, dar um décimo daquilo que eu ganho, meu Deus, eu não consigo. Mas aí vem a lei da intenção e nos ensina a viver isso. Cada um, diz o versículo 7, deve decidir, presta atenção, isso aqui é importantíssimo. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não contribua porque o Eduardo disse aqui na pregação que você deve contribuir. Não faça isso. Mas se você sentir no seu coração que você não está de acordo com a palavra de Deus nesse quesito, eu desafio você a pensar e agir com prudência nesse assunto. Meus irmãos, Deus não ama o valor da oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. A contribuição por obrigação ou medo é religiosidade, não adoração. É religiosidade. Eu preguei certa vez em pelo menos 5 igrejas lá em Maputo, em Moçambique. Pensa no país pobre, continua sendo pobre hoje. Mas em 2012, quando eu estive lá com um grupo de pastores, levando livros para formar uma biblioteca para um seminário que havia 25 anos, seminário, 25 anos não tinha nenhum livro na biblioteca. E nós levamos livros, quase 4.000 livros, meus irmãos, em malas. Quase fomos presos dizendo que aquilo era contrabando lá em Moçambique, lá em Maputo. Eu me lembro que foi um dos dias que eu tive muita coragem na vida, porque não, isso aqui vai ficar parado, vocês estão roubando e trazendo para cá, isso é muamba, falando um monte de coisa. Eu falei assim, olha, eu quero dizer para vocês, eu me falei naquele momento, com muita coragem, né? Loucura. Eu falei assim, olha, nós estamos aqui em nome de Deus e tem gente do outro lado lá esperando por isso daqui. Então é importante que vocês deixem-nos passar com livros, são apenas livros. Pois não, senhor, pode ir. De vez em quando é bom. Se nós não levássemos aqueles livros, não haveria biblioteca. Mas o que me chamou mais atenção foi a pregação nas igrejas em Moçambique. Igrejas grandes. A igreja central de Maputo, ela é bem parecida aqui com a IPVN. Grande, mas assim, por conta da falta de dinheiro, a igreja não tinha manutenção, o terreno estava imprestável. Todas as igrejas que nós visitamos, os pastores se separaram em torno de 15 igrejas, todas elas, sofrendo por conta da falta de condições para reformas. Igrejas de tijolos, igrejas de madeira, igrejas de lata, como eram conhecidas. Mas uma coisa me chamava a atenção. Naquele culto, ou naqueles cultos, sem microfone algum, igrejas lotadas, você ali falando bem alto para as pessoas ouvirem. Mas o que me chamava a atenção era o momento do ofertório. Era uma das partes do culto mais emocionantes. Por quê? Porque a pobreza que tomava conta da cidade, do país, parecia que ali não existia. Quando o dirigente dizia, agora é o momento do ofertório,
a começar pelas mulheres, elas se levantavam, vinham para o centro do corredor, colocavam as bolsas na cabeça e vinham cantando e jogando o corpo, dançando, até trazer um valor no gasofilácio. Meus irmãos, não eram alguns, era toda a igreja. E aí, o fariseu aqui, olhando assim como aqueles que ficavam admirando as pessoas levando a oferta, eu falei assim, tem gente que vai lá e só vai mostrar, fingir. Não, irmãos. Todos, homens e mulheres, pobres, paupérrimos, depositavam uma oferta no gasofilácio com muita alegria, com muita alegria. Nós, para variar, por conta de segurança e outras coisas mais, nós tiramos o ofertório, não é verdade, do culto. Mas o fato de termos tirado o ofertório não significa que a igreja não precisa, viu? Mas, Eduardo, a igreja de Vila Mariana é rica. Pare com esse negócio. É uma igreja abençoada. Ela pode se tornar uma igreja muito mais abençoada ainda, se todos nós nos convertermos com os nossos bolsos. Todos nós, membros. O apóstolo Paulo afirmou claramente em Atos 20, 35, em tudo o que fiz, presta atenção, o que Paulo diz, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, isto é, o serviço, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. A recompensa da doação é um contentamento enriquecido. E todas as vezes que eu faço a minha transferência da minha contribuição, meus irmãos, o meu coração enche de alegria. Enche de alegria. A alegria é o resultado natural da obediência à vontade revelada de Deus. Por outro lado, a ausência de alegria no ato de contribuir é um sinal de alerta para a essência da nossa fé. Não importa se você faz isso depositando no gasofilácio que está lá atrás, ou se você faz uma transferência, que seja uma celebração na sua vida. Nós temos também a lei da suficiência, que diz, versículo 8, Deus é capaz. Em outras palavras, Deus é poderoso para lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Numa ocasião, na igreja que nós plantamos na Zona Norte, depois de quase 15 anos ali, teve um dia que nós falamos sobre generosidade, e eu me lembro que eu cheguei à igreja, naquela noite e disse, hoje quem vai pregar são vocês.
Aí bateu aquele desespero no coração das pessoas. Meu Deus, nós vamos pregar. Eu falei, qual que vai ser a pregação hoje? Você vai vir aqui, você que é contribuinte na igreja, e você vai testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Meus irmãos, que alegria. É lógico que aquela noite nós tivemos alegria, mas nós tivemos também um pouco de tristeza, porque alguns não faziam parte daquele grupo de semeadores. Em quarto lugar, o propósito da liberdade financeira. Tem propósito, sim, e muito. Como eu disse, são mais de 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. E talvez o mais conhecido deles seja Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor. Eu gosto dessa palavra. Quando Deus manda, tragam e me provem. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Provem a Deus, irmãos. O Senhor Jesus, como está aí no telão, Ele não foge à regra. Ele diz lá em Lucas capítulo 6, deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. É Jesus quem está falando. Meu Deus! E sem qualquer incitação da minha parte aos desejos carnais que eu e você temos, esta é uma lei natural da agricultura. E Jesus está pegando ela também para dizer para mim e para você, deem e vocês receberão. Não dá para fugir disso, porque essa é a regra estabelecida por Deus. Nós não somos donos, nós somos mordomos. E o mordomo que Deus quer que nós sejamos são aqueles que precisam se libertar da escravidão do eu. Por quê? Porque eu repito, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa que você se liberte disso. Eu gosto muito do exemplo da Macedônia. Porque quando a gente fala da Macedônia, a gente fala assim, mas qual a igreja que tinha na Macedônia? Pelo menos duas, pelo menos. Tessalônica e Filipos. Igrejas extremamente pobres, coloque isso na sua cabeça. Principalmente a igreja de Filipos, ou para aqueles que vão mais para a Bíblia, Filipenses. Eles eram muito pobres. Mas o testemunho que Paulo dá é que eles contribuíam com as suas posses aos crentes pobres da igreja de Jerusalém. E o texto diz, Paulo falando, pois dou testemunho de que eles deram
tudo, irmãos, preste atenção nisso. Eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Eu fico pensando aqui, quando terminar o culto, alguém chegando assim para o nosso administrador e dizer: eu quero participar disso. Eu quero participar disso. Não precisa falar para mim. Eu quero participar de corpo e alma disso. Uma das lições mais impressionantes que a gente observa na história é a de William Colgate. William Colgate, ele teve um início muito humilde. Ao sair de casa, ainda jovem, para tentar a vida em Nova York, conta-se que ele recebeu o conselho de um cristão experiente. E esse cristão disse para ele: Colgate, seja um homem honesto, dê o seu coração a Cristo e entregue a Deus a parte que lhe pertence de cada dólar que você ganhar. Colgate, Eduardo, por acaso tem a ver com a pasta de dente? Tem tudo a ver. Começou com William Colgate. E aí, ainda jovem, ele começou a trabalhar e o seu primeiro emprego foi numa fábrica de sabões. E ele começou, por conta daquele conselho que ele recebera, ele começou a separar 10% do seu salário, o dízimo. 10%. No entanto, ele percebeu uma progressão impressionante na sua vida, uma progressão e um progresso. Explico. Conforme o seu negócio prosperou como assalariado, ele conseguiu montar, criar a sua empresa de sabões e velas. E aquilo começou a crescer. E Colgate, ele não parou nos 10%. Ele passou a dar 20%, depois 30%, 40% e 50% do lucro da sua empresa. E segundo relatos biográficos, e você pode encontrar tudo isso na internet, segundo relatos biográficos, ele chegou a doar 98% para causas do reino de Deus, o que incluía as instituições educacionais, as causas religiosas, missões e causas sociais. Guarde esse nome, Colgate. Ele transformou a fabricação de sabão em um ministério de generosidade, provando que a verdadeira prosperidade, ela floresce quando o lucro se torna um instrumento para abençoar o próximo e para honrar o nome de Deus. E eu termino. Aqueles que já são contribuintes, a minha palavra para você é: continue.
usufrua desse privilégio que nós temos de investirmos no reino de Deus. Contribua, não pare. Mas a grande pergunta geralmente não é desses que contribuem, mas é daqueles que ainda não são e vão dizer: como eu faço? E eu aqui dou as 3 dicas finais. O que eu faço? Contribua. Como assim, Eduardo? Vou repetir. Contribua. Como? Primeiro, voluntariamente. O texto é muito claro. Cada um deve decidir em seu coração. Versículo 7. É você quem vai decidir, lembre-se. Eu disse no início, às vezes você não consegue dizimar. Você não está acostumado. Mas, o que você faz? Comece. William Colgate, ele começou com 10%, 20%, 30%, 40%, enfim. Portanto, seja voluntário. Não fique pensando que nós vamos viver pedindo dinheiro aqui na igreja porque não queremos que esse assunto se torne um imposto espiritual, nem uma tentativa da nossa parte de barganha. Nós jamais vamos transformar aquilo que cremos numa teologia da prosperidade, irmãos. Mas nós vamos pregar a palavra de Deus, dizendo: semeie. E quem semeia pouco vai colher pouco, mas quem semear com fartura vai colher muito. Contribua voluntariamente. Em segundo lugar, metodicamente. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, capítulo 16. Ele dizia, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. No primeiro dia da semana, domingo. Então imagine você, se você ainda não tem esse costume, seja metódico. Precisa ser. O que eu não posso, irmãos, é ter hoje e daqui 10 meses a minha outra. Não é assim. Não pode ser assim. Por quê? Porque nós precisamos separar sempre, com regularidade, aquilo que você vai consagrar ao Senhor. Ah, Eduardo, eu não sou assalariado, eu não ganho todo mês, não importa. Mas seja metódico quando você ganhar. Se você for vendedor e depende das suas vendas, ao receber, separe aquilo que não é seu. E por fim, proporcionalmente. Porque o texto de 1 Coríntios 16 diz: de acordo com a sua renda. Separe de acordo com a sua renda. Ah, você não sabe, a minha renda é muito pequenininha. Não importa, não tem problema. Separe. Separe. Depois faça a prova, não do Eduardo, mas faça a prova de Deus, com alegria se você fizer. Ouvindo a palavra de Deus, se você estiver ouvindo, mas separe proporcionalmente, contribua com os seus rendimentos. Será que nós vamos ter uma conversão aqui nessa noite? Irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez eu não deveria, mas eu vou falar. Para você que é membro da igreja, talvez o seu nome esteja
no rol de membros da igreja. Graças a Deus por isso. E saiba que você é o objeto do nosso cuidado pastoral. Mas é importante que o seu nome também esteja entre aqueles que são contribuintes. Que nós, os pastores, não fazemos questão nem de saber quem são, para podermos ter a liberdade de falar sobre esse assunto. O que eu quero dizer com isso é que se você ainda não tem o seu nome junto àqueles que são contribuintes da igreja, tome uma decisão, faça isso. Lembre-se, o que nos torna ricos neste mundo não é o que tomamos, mas é aquilo que damos. Eu terminei. E eu não ouvi nenhum amém. Mensagem difícil, né? Eu sei. Mas que haja conversões.